O que acontece após o desencarne de uma pessoa? Ela vai para o mundo espiritual, fica aqui. Bom, primeiramente, quando estamos no leito já de um hospital em término final, muitas das vezes acontece de a gente ver parentes desencarnados em sonhos lúcidos ou através de uma evidência que se abre do terceiro olho. Isso há N e N casos de pessoas em términos finais em que está vendo ali um desencarnado ali, uma mãe, um pai, um vô, uma tia ali e descrevendo a aparência daquela pessoa e até mais jovem ali falando: nossa, a vovó está mais jovem, mas é ela mesmo, ela está aqui para me buscar. E então isso traz um conforto para aquela pessoa que está já passando pelo processo de desencarne. E como acontece essa evidência de ver esses parentes que estão ali para resgatar aquela pessoa? Na verdade, quando isso acontece, até mesmo quando estamos com uma gripe muito forte, debilitados, com um processo em que a nossa imunidade abaixa muito. Olha que interessante, quando a sua imunidade abaixa muito, o corpo astral, ele se desdobra, ele fica mais fora do corpo, porque o corpo físico já não tem aqueles atributos ali em que a sua saúde vai se perdendo, então vai perdendo aqueles atributos ali em que vai acoplando mais o corpo astral ao corpo físico. Só que quando vai perdendo esses atributos através de doenças, e aí essa pessoa ela vai se desacoplando. Nessa que vai se desacoplando do corpo físico, a consciência, ele passa a ter experiências espirituais ali, e através da própria clarividência que vai se abrindo, porque o corpo astral está bem fora do corpo através das doenças, em casos terminais, e percebe aquele desencarnado. Geralmente, isso já aconteceu comigo de eu estar até adoentado e ter mais projeção astral, experiências fora do corpo, porque meu corpo estava debilitado, estava fraco, cansado, gripado, adoentado. Então, propiciou o quê? Mais desdobramentos astrais e até com um alto nível de lucidez. Então, muitas das vezes, a pessoa, quando ela está no processo de desencarne, quando ela desencarna, primeiramente, isso acontece com todo mundo, vai acontecer com a gente, não digo que é a maioria, mas acontece. A pessoa ela vai sentir um apagão, desligou, a mesma coisa, apaga a luz, aí tem o seu interruptor, apaga a luz, apagou a luz, está tudo escuro, apagou. Só que depois de umas 2 ou 3 horas você acorda no plano astral, olha que interessante. Você vai sentir assim, acabou a vida, não estou vendo mais nada, não sinto mais nada, acabou. E depois você vai acordar muitas das vezes, vai se ver se acordando por espíritos, muitas vezes numa sala de médicos, num plano espiritual onde há hospitais. Muitas vezes você vai se ver num lindo local bonito com seus parentes ali. Olha, aqui é a vovó, aqui é o tio, tudo bem com você? Então você vai falar, caramba, a vida continua do outro lado. Então é isso que acontece. E muitas das vezes você vai se ver no local onde você morava no plano físico. Aí é apego. Ih, cara, aí é complicado. Mas aí muitas pessoas têm consciências que desencarnaram e vivem em seus habitares. Tem gente que já teve casos de pessoas desencarnarem e muitas vezes nem percebeu que desencarnaram e continuam indo pro trabalho, continuam fazendo as suas atividades quando em terra eles faziam, pessoal. Olha que coisa, que loucura. Então, o processo é interessante. Por que eu falo interessante? Porque morreu, acabou? Não, pelo contrário. Morreu, você vai continuar na etapa evolutiva espiritual. Você continuará na evolução cósmica. A gente vê ali a pessoa, muitas das vezes, sendo enterrada ou mesmo
né? Infelizmente a gente vê coisas assim, não, mas não acabou. Pelo contrário, você não tem noção, não tem ciência o quanto é interessante, a pessoa continua viva do outro lado. Intensamente viva, mais bonita, mais jovem, vivendo até mais feliz num determinado local, saiu também do sofrimento da terra. Então, são os amparadores, os familiares, já resgatou ela, já levou ela para um plano espiritual. Então, estará dando continuidade na evolução espiritual, lá no plano, com os parentes, com os desencarnados, e a vida vai dando sequência. E muitas das vezes o espírito ele não é acordado imediatamente, muitas vezes ele fica um tempinho, muitas vezes ele fica até dias ali no leito, dormindo, passando por um tratamento espiritual. Porque a morte, ela é intensa, a morte, de uma certa forma, ela é dolorosa sim, quando você desencarna. Mas ali você vai passar por um tratamento ali hospitalar, na quinta dimensão, no plano astral. Então vai dando continuidade ali, né, na recuperação daqueles espíritos. Muitas das vezes o espírito ele é levado para uma dimensão onde tem praias, cachoeira, para quê? Para árvores ali, porque aquela natureza ali espiritual, aquelas cachoeiras ali, aquela colônia astral ali de natureza, vai o quê? Vai revigorando energeticamente os canais espirituais ali daquele corpo astral, daquele perispírito, que vai se revigorando e fortalecendo as suas raízes espirituais energéticas ali. Então, logicamente, quando o desencarnado aqui está aqui ainda preso a essa matéria, à medida do tempo, ele vai sendo assistido pelos amparadores e muitas das vezes ele vai percebendo, e até por intuições dos amparadores, que caramba, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou daqui. E muitas das vezes até os amparadores se apresentam para ele e através de orações, de trabalhos mediúnicos, da espiritualidade, através de processos de incorporações, muitas vezes essas pessoas que desencarnaram, muitas vezes existem médiuns fantásticos, médiuns que incorporam essas pessoas desencarnadas e para ajudar elas através do processo de psicografia, processo de canalizações, de incorporações, vai adiantando aquele espírito e ele vai sendo amparado pelos guias espirituais ali. Muitas vezes ele vem aqui para dar um tchau, para ele cumprimentar, olha, eu estou indo embora, num médico incorporado. Olha, eu estou falando com a minha mãe, eu estou falando com meu tio, com meu pai. Quer dizer, então, por isso que a mediunidade, as incorporações são muito importantes, pelo menos para dar um adeus através de uma psicofonia, de uma incorporação daquele espírito. Aí ele vai mesmo e vai, que é uma beleza. Então, muitas vezes eles ficam presos porque eles não têm comunicação. Muitas vezes tem comunicações com pessoas da família que têm uma mediunidade aprimorada, uma mediunidade em que é mais sensível ao mundo espiritual. E aí tem sonhos lúcidos, sonhos com aquele parente que desencarnou. Muitas vezes aquele médium vai orientar aquele espírito, olha, você não está mais aqui através da clarividência, você precisa partir, vou fazer uma oração. Então a oração ela tem muita força. Muitas vezes tem até de dissipar aquele espírito daqui, né? Libertar ele desses cárceres privados da terra aqui e soltar ele, libertar através da oração, do desapego. Então, é muito interessante o processo do desencarne. Acabou? Claro que não. Pelo contrário, você estará se elevando, se adiantando numa nova vida espiritual. Já é o segundo grau de evolução, passou da Terra, agora você está no segundo grau de evolução. Saiu do primário para o secundário, para a faculdade espiritual. Muitas das vezes você vai se ver em colônias espirituais com alto nível de autoconhecimento, ali onde tem bibliotecas no plano astral, tem
escolas ali, professores que vai ali adiantar, aprimorar aquele espírito naquela evolução. Então existem muitas escolas no plano espiritual para adiantar o espírito. Não temos aqui as nossas escolas aqui, kardecistas, que ensinam, escolas para os médiuns, escolas para a gente compreender a evolução do desencarne. E lá é a mesma coisa, né? Assim como é embaixo, é em cima. Só que a evolução vem lá de cima para cá. Olha que interessante. Um forte abraço a todos.